Se você gosta de falar de negócios, então está no lugar certo. O meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E hoje vamos conhecer o psicólogo, palestrante, doutorando em psicologia positiva, o presidente do Seeds of Dreams. Bem-vindo, Claudemir de Oliveira, que inclusive está lançando algumas palestras aqui para falar de psicologia positiva aqui no Brasil, né? Exatamente. Você vem, o teu escritório hoje fica em Orlando, na Flórida. Na realidade, o meu escritório fica em Celebration, que é uma cidade ao lado de Orlando, e eu venho com frequência ao Brasil para falar desse tema fascinante que é a psicologia positiva, que ainda não é tão divulgada aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos há 10 anos eu estudo. Então há 10 anos que hoje já se fala em psicologia positiva e as suas aplicações no mundo dos negócios. Exatamente. Originalmente foi feita muito mais para as pessoas e eu utilizo esses conceitos da psicologia positiva nas corporações. E é isso que eu estou trazendo para o Brasil e para a América Latina de uma forma geral, de uma forma pioneira, na realidade, essa aplicação nas corporações. Você também já foi executivo da Disney, né? Isso. Em 95 eu abri a divisão da Disney no Brasil de Parques e Resorts, que é uma das grandes divisões da empresa. E em 2000 tive o privilégio de ir para Orlando, onde durante 10 anos eu cuidei de toda a parte de estratégias de treinamento global. Então a minha experiência é mais nas empresas americanas, contando aí com a Disney, e nessa área de treinamento. Mas durante os últimos 10 anos, pela noite, finais de semanas, a minha paixão era psicologia positiva. Psicologia positiva, que é o tema da nossa conversa de hoje. Exatamente. Então tá bom. Claudemir, vamos fazer uma coisa? Vamos para um breve intervalo. O programa Tendência volta daqui a alguns minutos. Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conhecendo o palestrante Claudemir de Oliveira, um dos grandes palestrantes hoje no Brasil, mas que tem uma forte atuação nos Estados Unidos, né, Claudemir? E você falou que está trazendo para o Brasil o conceito de psicologia positiva. Não é que na verdade não exista, né? Mas que é pouco difundido. Exato. O que é a psicologia positiva? Excelente pergunta, Luciano. A psicologia positiva é uma tendência já há mais de 30 anos nos Estados Unidos, onde a psicologia tradicional focava e ainda foca muito no lado negativo das coisas. E a psicologia positiva, ela busca muito mais as potencialidades das pessoas e eu estou aplicando isso nas corporações. Então, algo que é mais usado para as pessoas, mas as empresas são feitas de pessoas. Então, o raciocínio é fácil. Mas, assim, quando a gente fala de positivo e negativo, você poderia, por exemplo, ou melhor, poderia dar um exemplo até para a gente entender? Um exemplo clássico que eu uso nas minhas palestras lá nos Estados Unidos, você pode usar em qualquer lugar do mundo, é o exemplo da criança, né? A criança que volta da escola e tirou as notas e os pais estão olhando as notas escolares. E se a criança tirar 9 notas excelentes e uma ruim, existe uma grande tendência as pessoas focarem naquela ruim e não fazer absolutamente nada sobre as notas boas. Então a psicologia positiva não é que ela menospreza o zelo para melhorar aquela nota baixa, mas a grande pergunta da psicologia positiva que a gente faz para os pais, e eu uso isso nas empresas, é: vem cá, e o que você está fazendo com o teu filho com relação àquele 10 de matemática? E aquele 10 de história? E o 9 de ciências? E, em geral, as pessoas não tomam tempo para focar nessas potencialidades. É muito fácil apontar o erro e não ver as coisas belas das pessoas, e principalmente das crianças. Até, inclusive, aquela expressão que todo mundo conhece, a expressão, mas pouca gente sabe o que de fato significa, que é o feedback. Né? O que é o feedback? Feedback muitas vezes é a bronca, né? Dar bronca, né? Exatamente. Então, a psicologia positiva seria um feedback voltado para as potencialidades. Ou seja, falar do que é positivo também. Exatamente. Né? Tem aqueles que defendem, por exemplo, no exemplo que você deu do rapaz que é bom aí em matemática, tá? Então, mas ele é mal em filosofia ou qualquer outra matéria. Dos pais investirem nessa potência dele, quer dizer, em vez de pagar um professor particular para ele fazer o que ele é, né, para reforçar o que ele é ruim, vai reforçar o que ele é melhor, quer dizer, se ele é bom em matemática, ele vai ser um melhor de matemática. Óbvio. Eu vou te dar um exemplo legal. Tênis, né? Jogador. Você viu, por exemplo, o Nadal, que é canhoto, testar a direita dele em algum treino? Não, para que ele vai tentar usar a mão direita se o forte dele é na esquerda? E o nosso outro tenista, o suíço, Federer, já viram ele fazendo com a esquerda?
Os caras focam no que eles são bons. Né? Eu, por exemplo, nunca fui bom em química, física e matemática. Odiava, odeio e acho que vou morrer odiando. Não gosto. O que eu vou fazer? Agora eu vou ficar perdendo meu tempo para fazer mestrado em física? Né? E eu sei da importância da física, da química, lógico que é importante, mas que as pessoas que gostem, se apaixonem por isso, eu bato parabéns e obrigado por eu não ter que fazer isso. Essa é a grande arte. Então eu foco nas coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu adoro psicologia positiva. Eu respiro psicologia positiva nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, nas grandes instituições escolares lá dos Estados Unidos, porque eu quero aprender mais ainda, porque eu me identifico com a área. E falando nisso, a aplicação da psicologia positiva, então, no ambiente corporativo. Então, como que a gente pode, de fato, utilizar? Seria através, então, de feedbacks onde a gente vai elogiar simplesmente, ou nós vamos trabalhar o contraponto, que é a crítica? A grande arte de você utilizar a psicologia positiva nas empresas, esse mesmo exemplo que eu dei da criança, vamos imaginar essa criança agora um executivo de uma empresa, né? Se esse cara trabalhar durante 10 anos, 15 anos numa empresa e ele for o melhor do ano, se dedicou, beleza. Mas no dia que ele comete o erro, o que acontece? Existe um foco naquele erro. Então a grande pergunta que a gente faz nas corporações, e não só as perguntas, mas que a gente pede quando eu faço as minhas consultorias, é que as empresas comecem a utilizar esses mesmos conceitos da psicologia positiva para uma criança ou para uma pessoa, usar nas pessoas ali da empresa. Né? E não é só o tapinha nas costas para agradecer o que está fazendo, é realmente ter um sistema na empresa que funcione. Por exemplo, Departamento de Recursos Humanos. As pessoas que estão me vendo agora no seu programa, eu faço esse desafio, os departamentos de recursos humanos. Vai lá no arquivo de recursos humanos para ver se tem para cada mancha das pessoas que cometeram algum erro dentro da empresa, né, se lá existem só coisas boas também. Em geral, a gente tende a pegar a manchinha e colocar lá. Então eu desafio as pessoas a colocarem também nessa pasta, nesse arquivo, as coisas boas. E o mais fascinante de tudo isso, Luciano, é que para cada coisa ruim que alguém tem como ser humano ou como profissional, eu arrumo no mínimo 10 excelentes. Mas aí eu vou te contar uma coisa, uma opinião minha agora, pessoal, pelo que eu vejo de cultura nossa, né? Nós temos o hábito de olhar sempre o lado negativo. Não sei se é isso que a psicologia positiva vai abordar. Mas, por exemplo, raramente quando a gente vê algo de fato bacana, nós nos preocupamos em ir lá e formalizar um elogio, por exemplo. Você vai ser atendido numa rede de supermercados ou num órgão público, né? Raramente essa pessoa que foi bem atendida vai lá e registra um elogio. A reclamação a gente registra.